Então, acho que vamos começar. Queria agradecer a todas, todos, pela presença hoje, que temos a honra e a alegria de ter aqui o Eduardo Jorge conosco, para essa conversa, que vai ter nessa roda de conversa aqui também a Alejandra Devec, o Elton Nagano e o Danilo Buffoni. E todos nós... Bifone. Ai, perdão, desculpe, Danilo. É emoção aqui de estar nessa posição. E aí, então, esse evento ele foi organizado pelo Grupo de Estudo de Prática Camboatã, que é um grupo de pensadores, professores e também com pesquisadores, eu diria melhor, que tem como interesse refletir e aprofundar sobre questões dessa relação natureza e território, natureza e sociedade, natureza e ser humano, vamos dizer assim, né? Ainda que sempre na perspectiva de um desfazimento, vamos dizer assim, né? Dessa suposta separação, né? Ser humano e natureza, que ela é uma construção que tem havido muitas encrencas, inclusive, né? E aí nós temos, assim, inicialmente baseados ali na Zona Leste e na sequência com um olhar, vamos dizer assim, especialmente apontado para a Zona Leste, mas também para a cidade, para as cidades, né? Para essa relação desse desfazimento que eu me referi. E aí, a conversa hoje, ela tem a expectativa de trazer insumos, né, para essa conversa, que essa acontece no âmbito do grupo e a gente amplia nesses eventos, e entender um pouco como que é isso na perspectiva das políticas ambientais, né? E aí, então, Eduardo Jorge é um nome que já virou praticamente sinônimo, assim, né? Então, é uma alegria tê-lo aqui para nos ajudar nessa reflexão conjunta aqui. Então, eu vou só contar um pouquinho como é que nós vamos fazer. Então, primeiro, Eduardo vai falar, depois o Elton vai mostrar algumas imagens, depois o Eduardo faz um arremate, e daí teremos a Alejandra, o Elton e Danilo conversando com o Eduardo a partir dessa fala apresentada, né? E quem quiser, assim, também apresentar questões, tal, pode usar o chat, né? E nós vamos depois transmitindo assim essas questões que surgirem para a roda, tá bom? Então, Eduardo, uma alegria, passo a palavra para você. Então, boa tarde, Luiz Otávio, Wellington, Danilo, Alejandra, Zélia, Sum e outros que eu não estou vendo. Então, eu queria então, contextualizar, porque eu fiquei na Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, essa cidade-país, esse país, São Paulo, de 2005 a 2012. Foram 8 anos, né? Coisa inacreditável, né? O Fábio Feldman, que é meu amigo e meu tutor na questão ambiental, disse: isso é coisa inacreditável, isso é um recorde mundial de Secretaria de Meio Ambiente de cidades grandes e mundiais como São Paulo. Mas foi uma coisa muito interessante, Luiz, é que eu não era da área ambiental, vamos dizer assim, né? A vida toda e até hoje eu sou funcionário da Secretaria de Saúde do Estado, concursado há 44 anos, ainda não me aposentei. Então, eu sou uma pessoa da área da Seguridade Social, e Seguridade Social é uma reunião principalmente de assistência social, previdência e saúde. A minha vida toda profissional e quando eu fui parlamentar, fui deputado há muitos anos, inclusive constituinte, essa era a minha especialidade, vamos dizer assim, era no meu partido de então, Partido dos Trabalhadores, na Constituinte, por exemplo, tudo dessa área vinha para minha mão. Na bancada, que eram 17 deputados, o nosso líder é o presidente Lula, que era o líder, ele dizia: essas questões aí manda tudo para o Eduardo. Mas eu entendo de saúde, não entendo de previdência, mas aí ninguém entende aqui não, então você que se vire. Imagina se o povo soubesse como as leis são feitas. Então eu tinha que aprender na marra, né, nessa área de Seguridade Social, e aprendi. Quando eu cheguei eu saí do Partido dos Trabalhadores em 2003 por divergências com a cúpula do partido, porque continuo tendo muitos amigos de toda a vida lá,
mas não tinha confiança mais na cúpula, saí em 2003. O Lula entrou pela porta, eu saí pela outra. Ele entrou na porta do Palácio, eu saí do partido e fui para o Partido Verde, porque eu já tinha com essas minhas amizades com o Gabeira, com o Fábio Feldman, eu já tinha despertado para esse assunto. Coisa que é muito importante saber, né? Principalmente para aqui, estou vendo muita gente de barba. Né? Hoje os jovens pensam que essa era uma questão muito presente, mas para a nossa geração, na década de 60, 70, 50, isso aí não existia praticamente. Isso eram alguns ecologistas que pregavam no deserto lá na Europa, na Austrália, na Califórnia, né? Então, para nós, tanto os liberais, os conservadores, os pró-capitalistas, como os pró-socialistas, essa era uma questão, essa era uma não questão. O meio ambiente era de quem chegasse primeiro, de quem fosse mais esperto, de quem tivesse mais força de explorar e com mais rapidez. E esse modelo desenvolvimentista, que é comum ao capitalismo e ao socialismo, é que vigorou no século XIX e no século XX. Então, para nós, velhos, isso é uma novidade. E quem anunciou essa novidade foi a ONU, em 1992, porque os partidos verdes pregavam, coitados, nos desertos europeus. E, na verdade, eles falavam mais de poluição com prejuízo à saúde humana, de preservação de espécies que estavam sendo extintas, baleias, etc. Mas a grande virada veio quando a ONU recolheu dados científicos, que aliás, já haviam sido colhidos desde o começo do século XX, mostrando que a forma como o capitalismo e o socialismo comandavam, governavam o mundo, né? Essa intensidade de uso de combustíveis fósseis estava mudando a atmosfera, mudando o clima do planeta. Né? Haviam cientistas que pesquisavam isso já desde o começo do século XX, mas eram um ou outro, coisas raríssimas. As evidências maiores aconteceram no final do século e a ONU, por coincidência, no Brasil, em 1992, naquele grande encontro no Rio de Janeiro, anunciou isso ao mundo. E ela disse: esse é o desafio. Foi o maior encontro setorial da ONU. A ONU fez encontros de direitos humanos, saúde, mulher. E o maior dos encontros da ONU no século passado foi esse do Rio 92. Quando a ONU anunciou isso, tinha mais de 200 chefes de estados nesse encontro aqui no Rio de Janeiro. Uma parte porque o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, ninguém queria perder essa chance. Reis, imperadores, ditadores, tiranos, presidentes, primeiros ministros, estava tudo lá. Rio de Janeiro não é programa que se perca. Quando a ONU anunciou isso, Luiz e amigos, ela foi recebida com ceticismo. Né? O que é isso? A ONU quer que revolucione completamente o sistema de viver do mundo. Né? Ceticismo total. Mas, então, o Rio 92 foi um marco, e naquela ocasião foram 3 grandes tratados que foram aprovados. O Tratado do Clima, que previa o enfrentamento da questão do aquecimento global como um problema do planeta, não só da humanidade, do planeta, né? O Tratado da Biodiversidade, né? Para deter a erosão da extinção das espécies, que nós estávamos praticando, e com detalhe, que agora com o aquecimento global, a nossa espécie também entrou na lista. E o terceiro, que é o tratado sempre esquecido, que é o Tratado de Combate à Desertificação. Esses 3 grandes tratados foram aprovados no Rio 92, mas na época, no final do século ainda, pouca gente ligou para isso. É verdade, é isso, pouca gente. E alguns se aferraram fortemente. Os Estados Unidos disseram isso é para atrapalhar a economia americana. Os países do petróleo ficaram revoltados, né? A ONU é subversiva, completamente subversiva. Né? Essa foi, então, mas as evidências foram se acumulando cada vez mais. O clima e os sinais de que isso que a ONU estava propondo e anunciando e denunciando e avisando era verdade, foi ficando cada vez mais evidente. O painel de cientistas ligado ao clima que foi montado paralelamente para acompanhar esse processo foi aumentando, vamos dizer assim, o consenso de que isso era verdade, de que o aquecimento estava ligado à atividade humana, da forma intensiva de uso, principalmente de energia, de desmatamento, de destino do lixo. Né?
na forma como consumia e produzia os alimentos. Isso foi crescendo as evidências, a ponto de que hoje, na área científica, a ciência nunca é, graças a Deus, 100% de acordo, né? Mas o consenso foi crescendo, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98% dos realmente estudiosos, cientistas, né, nas várias áreas de ciências climáticas, cada vez mais concordando com essa necessidade. Bom, chega isso em 2005, quando nós assumimos aqui o governo. Eu vim da área da Seguridade Social, porque o Partido Verde, ao qual eu tinha me filiado, e foi por isso, por causa desses assuntos, que eu me filiei no Partido Verde, porque eu tenho um neto e não quero legar um planeta muito hostil para eles. É um sentimento assim de afeto. E o Partido Verde apoiou o José Serra naquela eleição, que disputou com a minha ex-chefe, porque eu era secretário de saúde da Marta Suplicy. Quando eu saí do PT, também saí da Secretaria da Saúde e fui para o PV. E aí o José Serra ganhou aquela eleição em 2005 e queria alguém do PV na Secretaria do Meio Ambiente. E o José Serra é muito chato, né? Isso aí é um reconhecimento dos amigos e dos inimigos. E ele queria, exigente, né? Então ele queria alguém do PV que tivesse experiência administrativa. O PV, o Brasil, muito fraco, não tinha, né? Então, mas ele disse, não, tem sim. Eduardo Jorge é filiado lá, eu sugiro que vocês indiquem ele para a secretaria. Aí o pessoal do PV, não, mas Eduardo se filiou agora. E nem, ele é cristão novo completo, ele é mais PT do que PV ainda, não, precisa passar pelo estágio. Eu achei até razoável, coitado, porque eu tinha acabado de entrar. E aí, mas o Serra é teimoso. Se não for o Eduardo, então vai ser outro. Vocês vão para outro lugar. Porque eu quero alguém que seja. Eu falei para o José Serra e falei para o pessoal do PV, da direção do meu novo partido. Vocês resolvam. Eu já fui secretário de saúde 2 vezes em São Paulo, já paguei os meus pecados, já estou com purgatório garantido. Não faço a menor questão de ser secretário mais em São Paulo. Mas aí eles terminaram se acertando e eu fui para a secretaria. Isso foi muito bom, Luiz, porque eu entrei convidado, né? Não fui eu que pedi. Entrei porque me pediram para ir para lá, né? E uma das coisas da vantagem de ser médico é que o médico sempre estuda, deve ser um sujeito estudioso. E eu já vinha estudando essa situação, sabia da importância da questão climática, aceitei e entrei com todo gás, vamos dizer assim, né, nessa questão. E com essa liberdade, né? Porque se não me quiserem aqui, eu vou embora amanhã. Se não for para fazer uma coisa que seja significativa para os meus netos, eu saio daqui para amanhã e vou cuidar deles diretamente. Aí, bom, com esse espírito, né, você tem muita liberdade de ação. O pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, Verde, né, e que me viu chegar lá, já me conhecia da Secretaria de Saúde, disse: Eduardo, está fazendo o que aqui? Ele é da saúde, não é do Verde aqui, ele não vai aguentar nenhum mês. Os funcionários de carreira da pequena Secretaria do Verde, os órgãos ambientais do Brasil são muito pequenos do ponto de vista orçamentário, você não acredita. Eu vindo de uma secretaria bilionária, que era a Secretaria da Saúde, 14% do orçamento de toda a cidade, quase 60 mil funcionários. Chega a Secretaria do Verde, eu encontro a Secretaria do Verde com 0,38% do orçamento. E depois eu fui ver, isso era no Brasil inteiro. Ministério do Meio Ambiente, 0,4%. Secretaria Estadual do Meio Ambiente de São Paulo, a maior secretaria estadual do Brasil e mais antiga, criada pelo Franco Montoro, 0,4%. O pessoal diz: Eduardo, não fica aqui 2 meses, ele vai embora. Mas outra. Tiveram surpresa, né? Não só fiquei, como fiquei muito mais tempo do que o previsto. Mas com essa possibilidade. Logo no primeiro mês, eu fui na reunião do Fórum Nacional de Mudanças Climáticas, que tinha sido criado ainda pelo Fábio Feldman, na época do governo Fernando Henrique, reunido lá em Brasília em 2005. 4 ministros na mesa, um auditório cheio do Palácio do Planalto, eu, como cristão novo, né, sentado na última fileira do grande encontro, né, e vi perplexo que a avaliação lá de Brasília, isso era 2005, janeiro, fevereiro de 2005,
A avaliação lá em Brasília era o seguinte: essa história de mudança climática, isso é coisa para a Inglaterra, para a Rússia, para o Japão, para os Estados Unidos, para a Alemanha, eles que criaram o problema e eles que resolvam. Hoje a gente chamaria isso de negacionismo, né? Então, esse era o ambiente, um ambiente nacionalista. Teve um sujeito que eu acho que pelo sotaque era carioca, só faltou subir na cadeira e falar que essa história de mudança climática agora que o Brasil vai acelerar, isso é uma nova forma de imperialismo, de colonialismo. Eles querem impedir que a gente se desenvolva, que a gente utilize as nossas reservas. Eu fiquei besta. Voltei para São Paulo e disse ao prefeito: a situação lá em Brasília, de lá não vem nada. Aí ele disse: o que é que você propõe? Propõe que a gente faça o nosso dever de casa. Tudo bem, vá adiante. São Paulo é uma cidade mundial, ela tem suas obrigações também. Vamos adiante. Se de Brasília em 2005 a gente não podia esperar nada, vamos adiante nós próprios. Então isso foi muito importante, porque São Paulo, nós tínhamos uma secretária de Relações Internacionais, uma mulher excepcional, que era Helena Gasparian, uma funcionária de carreira do Itamaraty, conhecia todo mundo, tinha sido a embaixadora brasileira em Londres. Disse: Eduardo, vamos em Londres conhecer a experiência de Londres, que dizem, em 2005, era a mais avançada naquela época da Europa. Passamos lá uma semana acompanhando a vice-prefeita de Londres, que era quem realmente governava, né? E eles estavam adiantadíssimos, estavam trabalhando para valer. E eles, naquela época, já iam formar uma entidade das 40 maiores cidades do mundo preocupada com o clima. E convidaram a gente, São Paulo, nós precisamos de uma cidade grande, mundial, do Hemisfério Sul, e vocês são a maior. Chamou São Paulo para participar da fundação do C40, que hoje é a maior entidade de cidades do clima no mundo, e chamou a gente direto para a direção. Eram 5 cidades que dirigiam o C40 na fundação, e São Paulo estava entre elas. Também o ICLEI, que é uma entidade internacional sediada na Alemanha, com mais de 3.000 cidades filiadas, que estava para ser despejado do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro não queria alojar mais o ICLEI aqui na América do Sul. A gente chamou aqui para São Paulo, colocou numa sala nossa aqui, e o ICLEI filiou São Paulo, o ICLEI, e São Paulo foi também para a direção mundial do ICLEI. Então, isso começou a ter um volume na prefeitura muito grande, né? Porque o prefeito viu a repercussão disso, né? E o peso de São Paulo nessas discussões no mundo inteiro, e o apoio foi total. Tanto do prefeito como depois do vice, que foi o Gilberto Kassab, que ficou no lugar dele, deram um apoio total à Secretaria do Verde. Aumentaram o orçamento da Secretaria do Verde, não muito, mas aumentaram. A gente foi de 0,4% para 1%, mas principalmente nós, a Secretaria do Verde, teve o aval do prefeito para falar com as outras secretarias, as secretarias com orçamento de verdade, transporte, educação, saúde, habitação, subprefeituras, para que elas colocassem na agenda delas a questão ambiental. Qual é a colaboração que cada uma delas vai dar à agenda do combate a mudanças climáticas em São Paulo? Essa é a questão-chave. A Secretaria do Verde entrava como uma espécie de grilo falante verde para falar com o secretário de Transporte, de Educação, de Saúde, de Habitação, como é que vai ser, qual é a contribuição que cada um de vocês vai dar. E para isso, como nós tínhamos um inventário mostrando como é que São Paulo, cidade de São Paulo, nós paulistanos, contribuíam com as emissões no mundo inteiro, a gente tinha um diagnóstico. Não pode tratar um problema de saúde sem ter um diagnóstico. Nós tínhamos a sorte de ter um diagnóstico, que, aliás, tinha sido contratado pelo governo anterior. A justiça seja feita. A gente só completou e pagou, porque eles não tinham pago o trabalho feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro para fazer esse inventário. Nós pagamos. E com esse inventário na mão, nós íamos de secretaria em secretaria dizendo: olha, o mapa da mina é essa. E qual era o mapa da mina? Das emissões. 70% das emissões eram transporte. 29% das outras emissões era a forma como a gente coletava e disponibilizava o lixo nos aterros sanitários. E 1% eram outros. Então, com isso daí, você tinha clareza onde é que devia trabalhar no combate às emissões, que é a principal tarefa, a tarefa número 1. Número 1 não, a tarefa do lado A do disco, né? Diminuir as emissões. E diminuir emissões em São Paulo é principalmente transporte e lixo. E o lado B da tarefa, né, do disco, nós somos velhos, tinha disco de vinil, lado A e lado B. O lado B é como a gente se adapta, já que as mudanças climáticas vão vir, a velocidade que o mundo tem de combatê-las não é suficiente para que não haja consequências, as consequências já estão aí. A
A gente tem que se adaptar e preparar para que a cidade, quando acontecer desastres climáticos, sofra o menos possível. Esse é o lado da adaptação. Emissão e adaptação. São as duas tarefas que a gente tem que fazer para cumprir o nosso papel aqui em São Paulo. Então, isso daí gerou, Luiz, um outro movimento muito interessante que a Secretaria do Verde propôs em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas, com o ICLEI, com o C40 já formado e outras muitas entidades, aqui já gerar uma proposta de lei climática para a cidade de São Paulo. Uma lei climática que diga qual é a tarefa de cada política pública no combate às mudanças climáticas, tanto nas emissões quanto na adaptação. Essa lei foi o motivo de muitas audiências públicas em conjunto lá na Fundação Getúlio Vargas, e em 2009, começo de 2009, a gente mandou para a Câmara e ela foi aprovada por unanimidade. Foi a primeira lei climática do Brasil. A lei climática estadual só foi aprovada 7 ou 8 meses depois da nossa, né? Aqui municipal. A nossa municipal foi a primeira do Brasil, que dava esse trabalho conjunto e criava um fórum de secretarias, porque a questão do clima não é uma questão ambiental, é uma questão econômica, social e ambiental, e é uma questão de planejamento da cidade. A lei criava um fórum que queriam que fosse comandado pela Secretaria do Verde, mas eu, muito sabido, né? Não, isso aí não é questão, uma secretaria pequena como a nossa, isso quem vai comandar é a Secretaria de Planejamento. Planejamento, sim. Planejamento, por quê? Porque isso tem a ver com todas as políticas públicas. A Secretaria do Verde pode secretariar. E a gente teve sorte de ter um sujeito excepcional, que eu quero aqui homenagear, a Alejandra lembra dele, que era o Wolf Stambau. O Wolf Stambau era um funcionário da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, que o professor Goldberg, que era o secretário do Estado, e a pedido do Fábio Feldman, tinha emprestado para a gente. E o Wolf era uma figura humana, tecnicamente, politicamente. Ele foi o autor da lei de transporte do Mário Covas, o coordenador da lei de transporte que o Mário Covas tinha aprovado no século passado, né? Então, ele foi a pessoa que secretariou essas reuniões do Fórum de Planejamento previsto na Lei Climática durante o ano de 2010, 2011 2012, os 3 anos. Todo mês tinha reunião com tarefas para cada secretaria. E estava lá coordenando o secretário de Planejamento, que era um professor muito capacitado da USP, Miguel Bucalém, um rapaz extraordinário, muito preparado, que era o secretário de Planejamento, e o Wolf Stambau, que era esse funcionário do Estado, a serviço da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, como secretário, cobrando o trabalho de cada secretaria. Isso deu um ritmo de trabalho em São Paulo extraordinário. A gente foi para Copenhague, no encontro da ONU de Copenhague, tinha 5, na mesa das prefeituras, eram 5 prefeituras, São Paulo era uma delas. Nós tínhamos maior trabalho, comparando com todas, inclusive Londres. Inclusive, o trabalho nosso já estava mais avançado do que deles. Então, a repercussão foi muito importante. A repercussão no país foi importante. A ANAMA, que é a entidade das secretarias de meio ambiente do Brasil, quando nós chegamos em 2005, eu fui falar com o presidente, não tinha trabalho no meio ambiente, na questão do clima. A Associação Nacional de Secretarias de Meio Ambiente Municipais não tinha um trabalho de clima. Aí o presidente da ANAMA disse: Eduardo, você fica responsável por isso. Mas eu estou perguntando para você, mas aqui. A influência nossa foi importante na ANAMA, a influência nossa foi importante no CONAMA, porque a Secretaria do Meio Ambiente foi para ser um dos representantes da ANAMA no CONAMA, a gente ajudou a discussão disso em Brasília. Então, isso foi uma coisa, de 2005 a 2012, São Paulo teve um protagonismo nacional, a cidade de São Paulo, teve um protagonismo nacional e mundial na questão climática. Muito importante. Isso daí desencadeou uma série de trabalhos em todas as áreas, como eu disse, e trabalhos sempre conjuntos. Por exemplo, na questão das emissões e o transporte, o secretário de Transporte não queria nem ouvir falar nisso, né? Porque a Secretaria de Transporte de São Paulo tem a tradição de fazer a cidade andar, e andar na base do combustível fóssil. Então, as nossas ações segundo eles, estavam todas na contramão de fazer a cidade andar, de fazer o transporte funcionar.
uma das primeiras coisas, eles queriam, o governo anterior, nosso, já tinha desmontado o sistema de ônibus elétrico de São Paulo, que era um dos maiores do mundo. São Paulo chegou a ter 450 trólebus, ônibus elétricos, aqueles dos fios. Que, aliás, uma parte deles é aí da Zona Leste ainda tem de São Mateus até o Parque Dom Pedro. São Paulo chegou a ter uma das maiores frotas, acho que a maior frota de ônibus elétricos, e o governo anterior tinha vendido aquilo como sucata. Disse, isso é coisa velha, isso atrapalha o trânsito. Quando o trólebus, por ser um ônibus elétrico, né, é moderníssimo. A emissão dele é quase zero comparado com os ônibus a diesel que a gente tem, uma frota gigantesca. Hoje a frota de ônibus municipais já está em 13 mil ônibus. O governo anterior tinha liquidado os trólebus, arrancaram os fios de alguns corredores, como o de Santa Amaro, e os últimos 100 trólebus já estavam com a licitação pronta para vender para sucata. Sucata. A Secretaria do Verde, nesse trabalho já, foi lá na Secretaria de Transporte, e a Secretaria do Transporte, não, nós vamos vender. Eu fui no prefeito e disse, a gente vai se amarrar num pneu desses ônibus, mas não vende. O prefeito deu razão para a gente, manteve os 100 velhinhos, e a gente, com o dinheiro que a gente arrecadou da captação do metano nos nossos 2 grandes aterros sanitários, que vendemos como crédito de carbono para a Europa, uma empresa suíça, uma empresa holandesa compraram nossos créditos de carbono, que eles tinham metas a cumprir com a ONU, e esse dinheiro o prefeito mandou para o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Esse dinheiro, grande parte dele foi repassado, vamos dizer assim, como estímulo à Secretaria de Transporte para recuperar as fiações, recuperar as estações de transformação de energia para esses ônibus que estavam todas acabadas, abandonadas, e comprar novos trólebus. Nós compramos mais 100 trólebus. A fábrica de trólebus de São Bernardo, que estava desativada, reabriu para vender trólebus para a gente, trólebus, inclusive, mais modernos. Em segundo lugar, a gente ficou insistindo com a nossa lei climática, que a Secretaria de Transporte tinha que começar a tirar o diesel e entrar com combustíveis mais limpos, aumentar o biodiesel, aumentar a concentração de biodiesel colocado em cada ônibus, fazer experiências com etanol. Fizemos, inclusive, um convênio com a Suécia e com a Universidade de São Paulo e com a Única, que é o sindicato dos usineiros, para ter uma frota de ônibus a etanol. Estocolmo tinha, naquela época, não sei como está agora, 80% dos ônibus dele é etanol. E no Brasil, zero. O Brasil mandava etanol através do Atlântico para mover os ônibus da Suécia e a gente não usava. Então, a gente começou a ter a primeira frota de etanol aqui rodando nesse convênio. Fizemos também a primeira experiência com uma coisa que foi inventada por uma empresa brasileira e americana em Campinas, que era o diesel a partir da cana. Então a frota nossa começou a entrar na limpeza, né? Em 2012, dos 12 mil ônibus nossos, a gente já tinha 1.800 ônibus com combustíveis mais limpos, total ou parcialmente. Outra iniciativa no transporte era a questão da inspeção veicular, que obrigava os carros, as motos, os caminhões e os ônibus a serem regulados ao padrão de poluição que eles são permitidos quando saem da fábrica, e nunca eram mais mantidos, né? Que é uma forma também de economizar muita energia, muito combustível fóssil, além de que melhora a poluição do ar e melhora a situação dos nossos corações e pulmões. Então, passou a ter uma série de iniciativas desse tipo muito importante, com repercussão nacional e até mundial. Você vê, na questão do transporte, a questão das ciclovias. A gente também venceu a resistência da Secretaria de Transporte, que era contra a ciclovia em São Paulo. Contra. Não pode. Ciclovia em São Paulo não pode, porque não tem segurança. Se morrer gente aqui, prefeito culpado, se o senhor ficar ouvindo Eduardo Jorge e morrer ciclista aqui, o senhor vai ser culpado. Foi uma batalha para reverter a mentalidade desses grandes engenheiros, que são bons mesmo, né? Mas tem pensamentos, às vezes, conservadores da CET, da Secretaria de Transporte, e começar a fazer as primeiras ciclovias de rua. Aliás, nós estamos falando da Zona Leste, a primeira delas foi feita com dinheiro também do Fundo Municipal de Meio Ambiente, já que a Secretaria de Transporte não queria fazer. Nós falamos para o prefeito, vamos contratar o metrô
que eu sei que tem uma via muito boa que vai de Itaquera até Tatuapé, ali entre o trem e o metrô e a radial, esse caminho eu andei muito. O metrô, a gente contrata o metrô e o metrô faz a ciclovia de Itaquera até Tatuapé. Nada melhor do que um engenheiro para combater um outro engenheiro. Então, contratamos o metrô e a Secretaria de Transporte municipal, viu essa ciclovia ser inaugurada pelo prefeito e pelo governador. E começou até a se animar, e depois todo mundo sabe como hoje São Paulo cresceu em número de ciclovias. Mas a primeira delas só saiu assim, parto natural não, parto cesárea. E isso já era 2009, né? Era 2008. Então, levou 3 anos para a gente conseguir fazer essa primeira ciclovia, 6 quilômetros, vindo de Itaquera até Tatuapé. Então, tudo isso, você vê, é um esforço de convencimento e um esforço dessa lei climática de mudança de como a Secretaria de Transporte devia começar a agir. Na adaptação, na outra questão, muito importante, era você preparar a cidade para não morrer pessoas em desastres climáticos. Desastre climático em São Paulo e outras cidades do Brasil, o que é? Enchente, alagamento, desabamento, pessoas morando em cima de rio, em cima de áreas de risco, por falta de política habitacional. Gente pobre, claro, né? Por falta de política habitacional, ficam expostos nessas áreas de risco, são empurrados por essas áreas de risco e morrem quando tem chuvas e esses desastres climáticos cada vez mais frequentes. Então, o esforço era não preparar a cidade, porque vai haver desastres climáticos e com a mudança climática vai haver mais ainda, mas a cidade não pode permitir que morra gente. Não pode permitir que as pessoas continuem morando em área de risco. Não pode permitir que novas pessoas, novas famílias sejam empurradas, seja por movimentos políticos ou pelo crime organizado, para morar em área de mananciais, área de APP e área de risco. Esse foi um trabalho incrível, feito em conjunto com a Secretaria de Segurança Municipal, com a Secretaria de Subprefeituras, com a Secretaria de Habitação. O nosso recontrato com a Sabesp previa um dinheiro extra de investimento da Sabesp aqui, e tinha um conselho, da qual a Secretaria do Verde era vice-presidente também. Nós jogamos todo o dinheiro na urbanização de favelas, todo o dinheiro que veio do contrato, do recontrato da Sabesp, o Conselho, com o nosso apoio, com a nossa defesa, foi gasto no trabalho de você mapear as áreas de risco, detectar as áreas de riscos, fiscalizar rigorosamente para ninguém mais invadir a área de risco, inclusive na área de Guarapiranga, e, aliás, principalmente na área dos mananciais de Guarapiranga, e urbanizar favelas. Urbanizar favelas, tirar gente de cima de palafitas. Nos últimos anos, Luiz, só para você ter uma noção, a gente, em 2011 e 2012, a gente conseguiu zerar as mortes por desastre climático em São Paulo. Até eu falei para o prefeito, vamos botar uma faixa em frente aqui no Anhangabaú, 0 mortes por mudança climática. O prefeito, não, Eduardo, você é maluco? Aí depois, no ano que vem, morre um, eu sou crucificado. Mas eu disse, mas é tão importante, prefeito, a gente conseguir zerar as mortes. Isso é trabalho de 5, 6 secretarias durante todos esses 2, 3 anos, né? Mas ele não quis arriscar. Mas também em 2012 a gente zerou, e principalmente a gente zerou, isso foi uma coisa extraordinária, as invasões em área de mananciais, em área de risco e área em cima de APP. Zerou. Eu tinha um chefe de gabinete que gostava era um engenheiro, e gostava de helicóptero, era piloto de helicóptero também. Uma vez por semana ele voava com a Secretaria de Segurança e com alguém da subprefeitura em cima de São Paulo. Ele tinha a maior coleção de fotografias. E depois, se você for sair daqui do governo, você vai trabalhar na Globo, no Jornal da Globo. Ele tinha a maior coleção de fotografia, porque a vigilância nossa era por baixo, pelo chão, dentro d'água e pelo ar. Pelo ar. Então, veja que é possível você cumprir as tarefas que a Lei de Mudanças Climáticas deu para a cidade de São Paulo. É claro, muita coisa, isso era só o começo, né? Mas muita coisa pode ser feito porque tinha esse trabalho conjunto, esse trabalho intersetorial. Eram as secretarias trabalhando em conjunto, não era uma secretaria isolada tentando fazer sozinho o seu trabalho. E nessa questão da adaptação, além de você cuidar, evitar que as pessoas morressem por estar expostas em área de risco, havia também a questão da
estava incluído também o trabalho de você ampliar as áreas verdes. E isso se ligava com aquele outro tratado da ONU de 92, que era você fazer a proteção da biodiversidade, evitar a erosão da biodiversidade, evitar a extinção das espécies. Então, fazia parte do item adaptação esse casamento com outro tratado da ONU, que era a defesa da biodiversidade. Que, inclusive, São Paulo foi a única cidade, a única não, teve uma do Amazonas que foi também conosco. São Paulo e essa cidade do Amazonas, que eu não lembro, foram as duas únicas cidades que foram em Nagoya, no Japão, em 2010, se não me engano, na Convenção da Biodiversidade. A Convenção Climática começou a ter importância cada vez maior, porque a repercussão econômica é extraordinária, o impacto econômico é extraordinário. Você sabe, quando entra a questão econômica, as pessoas se mexem, né? Sindicato de trabalhador, sindicato de empresário, governo, se mexem, né? Mas a questão da biodiversidade, pouca gente se interessava, né? A gente foi. São Paulo e essa cidade do Amazonas, que eu não lembro, foram as duas únicas cidades do Brasil que foram ao encontro da biodiversidade. E a gente teve, São Paulo, quando voltou de lá, foi então o chefe de gabinete, a Alejandra lembra, era o Hélio Neves, que também era um médico sanitarista. Ele coordenou um trabalho do plano de biodiversidade da cidade de São Paulo, um trabalho extraordinário no qual estava inserida essa expansão das áreas verdes e o trabalho de arborização. E a questão da fauna, é claro, na fauna, era fauna, parques e arborização. Eram as três questões principais desse trabalho ligado ao Tratado da Biodiversidade e adaptação das mudanças climáticas. Então, nesse sentido, é que a gente tinha já feito uma avaliação no começo do governo, vendo que nessa história todinha de 500 anos da cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo tinha 33 parques. 33. 15 milhões de metros quadrados de área protegida municipal. E mal distribuídos. Porque vastas áreas, principalmente na periferia, eram parque zero. Então, desde 2005 e 2006, com esse diagnóstico, a gente já tinha um programa que era de expansão de áreas verdes. E a meta nossa, né, uma meta desafiadora, era chegar em 100 parques. Não, tinha até uma pessoa que dizia, Eduardo, não põe 100 com E, diz que é 100 com C. Você fala 100 parques, ia ficar 100 parques. Não, é 100 com C. 100 parques para a cidade de São Paulo. E distribuição justa dos parques. Ou seja, né, a dona de casa que mora na periferia de Grajaú também tem direito ao parque. É claro que o Parque de Ibirapuera continua sendo o Parque de Grajaú também. Né? No final de semana vem muita gente de Grajaú, o Parque de Ibirapuera. Aqueles vizinhos do Parque de Ibirapuera pensam que o Parque de Ibirapuera é dele. Não, o Parque de Ibirapuera é um parque regional da cidade toda. Então, a dona de casa de Grajaú, o menino de Grajaú tem direito ao Ibirapuera. Mas ela tem também direito a ter um parque que ela vá a pé. Que vá a pé, que ande 5, 10, 15 minutos e chega no parque a pé. Então, a gente teve esse plano, né, de 2006, 2007, de distribuir os parques pela cidade, e essa meta acachapante de passar de 33 para 100. Mas você põe meta para não cumprir? Nós vamos cumprir. Nós vamos cumprir. E quase a gente cumpriu mesmo, 100%, porque a gente chegou em 2012 em 99 parques implantados. 99, bateu na trave quase nos 100. Né? Esse relatório que vocês têm em mão aí, é um relatório ainda de 2011, a gente estava com 80 parques implantados. Mas entre 2011 e 2012 a gente acelerou o trabalho e chegamos em 99. E deixamos 50 áreas encaminhadas em ritmo diferente para os outros governos. Uns já estavam com o processo de decreto de utilidade pública, outros já tinham projeto, outros também estavam pedindo ainda o decreto de utilidade pública. Então, chegamos em 99, 45 milhões de metros quadrados, eram 15, foram para 45 milhões de metros quadrados, eram 33, foram para 99, e deixamos 50 áreas encaminhadas para os futuros governos. E nenhuma subprefeitura deixou de ter um parque implantado, mas o que a gente queria é chegar em todos os distritos. Isso aí ainda faltava bastante. Mas mostrou que isso era possível. E outra coisa muito interessante, Luiz, é que eram parques, não mais só parques urbanos tradicionais, como o da Luz, como o da Aclimação, como o próprio Ibirapuera.
como o Parque do Carmo, essa maravilha da Zona Leste. Eu, particularmente, acho mais bonito que o Ibirapuera. Morei lá, vizinho, há muito tempo. Mas criando outros tipos de parques também, outras tipologias, como o Parque Linear, que é uma coisa que outros países já vinham fazendo há muito tempo, mas aqui no Brasil era novidade. A gente trouxe essa discussão aqui para São Paulo e começou a implantar os parques lineares aonde podia. No que sobrou de margens livres, né? Não, às vezes só dava para implantar de um lado, então faz meio parque linear. Então, e parques naturais também, que a gente não tinha nenhum. A gente criou 4 parques naturais lá na área do Rodoanel, Trecho Sul, lindo, muito bons, e um parque maravilhoso na Zona Leste natural, que é o Parque da Mata do Carmo. A gente tinha o Parque do Carmo, que foi uma obra espetacular do prefeito Olavo Setúbal, com 1.500.000 metros quadrados, mas tinha uma mata muito grande que era propriedade da Secretaria de Habitação, mas eles não podiam mais construir, porque um amigo meu, deputado estadual, Roberto Gouveia, do PT, tinha criado uma área de proteção ambiental que não permitia mais a Coab. A Coab queria desmatar tudo e construir tudo. Mas essa lei estadual desse meu amigo Roberto Gouveia, criando a APA do Carmo, criou uma tipologia que eles não podiam mais construir. Então era um mico para a Secretaria da Habitação, que tinha que manter segurança para impedir as invasões, que toda hora tentavam entrar na mata. E a gente, tá bom, passa para a gente cria um parque natural. E hoje tem o Parque do Carmo, da época do Olavo Setúbal, 1.500.000, e tem o Parque Natural Mata do Carmo, que tem, eu acho que uns 4 milhões de metros quadrados de mata fantástica, preservada no coração entre Itaquera e São Mateus. Aquilo ali, inclusive, quando tem as medições de temperatura, sempre dá 1 grau, 1,5 graus, às vezes até 2,5 graus de média menor do que do resto da Zona Leste. Tal a influência daquela mata, aquela linda mata que a gente tem ali entre Itaquera e São Mateus, na fronteira de Itaquera e São Mateus, preservada agora como parque natural, cercado, a gente fez de tipologia de parque dele todinho, né? Deve estar, faz tempo que eu não vou lá, mas é uma coisa maravilhosa. Então, isso foi trabalho encarado como adaptação e biodiversidade, que deu muito certo, porque quando a população de outros bairros foi vendo os parques chegarem, começaram a pedir, começaram a lutar. O parque não era uma luta social na cidade de São Paulo. Com esse movimento, né, gerou praticamente um novo movimento. É o movimento por criação de parques. O Parque do Trote, que a gente criou ali na Vila Guilherme. Aquilo foi uma coisa extraordinária. Você reurbanizou a área, valorizou a área, criou uma área de lazer para uma região de classe média baixa e trabalhadores que não tinha nenhum tipo de acesso a lazer daquele tipo. É um parque lindo, o Parque do Trote, ali na Vila Guilherme. Incrível como isso aí ajuda na qualidade de vida. Então, criou-se um movimento na cidade de que parque é bom. E a própria iniciativa privada da construção, você vê que hoje eles gostam de botar nome de parque, né, nos projetos dele. Parque Global, o parque perto do parque tal, perto do parque. Publica aquela propaganda no Estadão no final de semana, perto do parque tal, perto do parque tal. Esse movimento, então, de 100 parques na cidade de São Paulo, eu acho que foi uma coisa muito boa que a gente deixou. E na questão da arborização, Luiz, na verdade, quando a gente chegou aqui, em 2005, já falei demais, eu acho, estou vendo aqui 17 e 20, eu estou comendo o tempo todo. A concepção que se tinha aqui em São Paulo, da prefeitura e da população de São Paulo, é que árvore é problema. A árvore é problema, quebra a calçada, entope as calhas, impede que meu carro entre na garagem. Cortem as árvores, era uma verdadeira rainha de copas, cortem as cabeças, cortem. A minha vizinha aqui na Vila Mariana, no primeiro dia que ela soube que eu era secretário, Eduardo, dá um jeito de você cortar essa árvore aqui. A árvore era uma sibipiruna maravilhosa, com 70 anos. Que sibipiruna com aquela copa rendilhada dela, que dá aquela flor amarela. Minha senhora, eu, eu, eu vim para plantar e não para cortar. Então a gente começou um movimento na cidade, na Secretaria do Verde, nadando contra a corrente da cidade, da prefeitura, da população, da indústria da construção, de todo mundo. O pessoal não queria árvore.
A gente lutava para convencer e para começar a plantar, e plantamos. Só para terminar, no final do governo, nos 8 anos, a gente chegou passou a ter uma computação rigorosa, a gente tinha uma computação, implantamos, isso é coisa da saúde, implantamos uma estatística de plantio de árvores, a gente chegou a 1.600.000 nos 8 anos, o que dá uma média de 200.000 árvores plantadas por ano. E é árvore, não é muda. Às vezes eu vejo o pessoal, a ONG tal, plantou não sei quantas mudas no interior. Muda, de 2 palmos. Metade a formiga come. Nós, aqui em São Paulo, para a árvore ter a chance de sobreviver, ela tem que ter aquilo que os agrônomos falam de DAP3, né? Diâmetro da altura do peito de 3 centímetros, ou seja, tem que ter 1,5 metro de altura. 1.600.000. E começou a mudar também a mentalidade, porque começou a ter gente a favor de plantar árvore. Isso foi outra coisa extraordinária que começou a aparecer em São Paulo. Gente querendo plantar árvore. A gente descobriu já alguns que já tinham, mas era uma coisa rara. A gente tinha a Célia Marcondes aqui no Jardins, que queria plantar, uma moça que ela é a grande líder do Parque Augusto, ela queria plantar. E tinha o seu Hélio aí da Zona Leste, no Ticoatira, que é uma figura extraordinária que quem mora na Zona Leste tem que conhecer. Que já vinha plantando no Ticoatira, a gente descobriu essa figura interessantíssima, né? O senhor planta que planto, ele comprava as mudas e plantava, com o dinheiro dele. Não, 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 agora a gente vai fornecer as mudas e o senhor vai plantar. E ele plantou, chegou até a marginal. Mas eram coisas raras. O Hélio Silva, do Ticoatira, e a Célia Marcondes, aqui na Jardins, eram aves raríssimas. Agora não. Agora tem uma série de bairros, Moca, Vila Mariana, Vila Leopoldina, Lapa, que tem grupos organizados plantando. Saúde. É coisa também nova, que acho que também esse tipo de postura de pregação da Secretaria do Verde nesse período, né, teve uma influência. 1.600.000 árvores plantadas. É claro que tem um índice de mortalidade arbórea, como tem mortalidade materna, mortalidade de velhos, tem índice de mortalidade arbórea, mas eu acho que boa parte disso ficou. Essa florada linda, maravilhosa que a gente viu nesse ano super quente, os ipês floriram como nunca, né? Muitos deles mesmo, foram plantados nessa época. Maravilhoso, Eduardo. Assim, agradeço imensamente esse panorama empolgante. Assim, acho que estamos super empolgados aqui. O Wellington, ele tinha, como eu tinha combinado, né, tínhamos conversado, ele vai mostrar alguns desses parques, né, do programa, né, dos 100 parques, e aí a gente vai fazer uma rodada enfim, de alguns comentários, né, o Wellington, a Alejandra e Danilo Bifone, agora falando certo, que eu errei no começo, pelo amor de Deus. E aí a gente faz mais uma rodadinha de papo agora, já já. Tem muita gente que cuida. Vai lá, Wellington. Wellington, você está, acho que você está no mudo. Opa! Depois dessa apresentação do Eduardo, né, esse panorama, né, que resta para nós comentarmos, né, porque foi um período na Secretaria do Verde, né, sou dessa época também, um pouquinho da segunda metade, e o quanto foi rico, né, essa experiência, né, São Paulo foi de fato pioneira, a situação da Secretaria do Verde, né, com o orçamento 0,3, 0,4, né, fez que tivéssemos soluções criativas, né, buscar recursos em outras secretarias, né, articulações e também assim trabalhar a política dos parques, né. Então, vou passar bem rápido, né, para mostrar a riqueza de parques que foram propostos e implantados na Zona Leste, né? Com diversas tipologias. Então, tem o parque aqui Sapopemba, né, que foi colocado como no antigo aterro, né? Tem todo o seu processo, ó, o processo de tratamento do solo, né? Foi sendo feito um trabalho
integrado com outras secretarias, né? Você tem o Parque das Águas, né, lá no extremo do Itaim. Né? A subprefeitura de Itaim tinha um interesse de implantar parques, né? Então, Itaim Paulista, Água Vermelha, da Ciência, né? E o Verde também, assim, fez parcerias com ela. Então, esse parque aqui está no extremo da cidade, né? Subprefeitura, né? Vou passar bem rápido, né? E como o Eduardo disse, né, foi criando essa cultura de ter parques, né? Houve uma resistência inicial, mas depois, né, o parque solidificou a presença da Secretaria do Verde, do Estado, nas áreas mais periféricas, né? Isso também de um trabalho que tinha montado na época dos DGDs, né? Então, tem aqui a Débora, o Marcos Galego, né, que trabalhavam nessa ponta, né? Então, a política ambiental, ela estava tanto lá no planejamento, quanto na parte do território, né? Essa articulação da arborização, fiscalização, né? A fauna, as políticas de educação também, né? Temos outro aqui também em Guaianazes, o Lajeado, né? Tanto é que ele foi um dos parques concedidos junto com Ibirapuera, né? É um dos 2 principais parques da subprefeitura, junto com Guaratiba, né? O Consciência Negra, né? Que era uma área propriedade da Coab, né? E através de um acordo, né, com a Secretaria do Verde, teve essa cessão de área. Estamos atualmente trabalhando na área de Sete Cruzes, né, para ser ampliado, né? Então, foi buscando criar esse banco de terras, né? Que a Alejandra conhece bem, né? Que foi a mentora dessa ideia, né? De ampliar as áreas verdes, né? Deixar os decretos de utilidade prontos, né? Os decretos de criação, trabalhar com subprefeitura, Sabesp, com diversos órgãos públicos para viabilizar os parques, né? Então, temos aqui, novamente, Consciência Negra, né? Esses parques passaram a ter outras atividades, né? Trazer atividades para essa região periférica, né? Então, eventos, né, públicos, encontros, eventos cotidianos, né, passaram a ser lugares, né? Trabalhar junto com a Secretaria da Saúde para fazer caminhadas, eventos esportivos, né? Então, o parque também ele tinha um caráter ambiental, mas também tem um caráter social, né? Contamos. Parque da Ciência, né? Isso aqui é na Subtiradentes, né? Também, ó, é uma grande área verde, né? Então, tem uma proteção da biodiversidade, né? Também tem esse enfoque de preservação, de social, mas também na preservação, né? Em áreas que tem uma pressão, né, de ocupação altíssima, né? O Eduardo lembrou que as ocupações zeraram, né? Porque se tinha operações de defesa das águas, articulação com a GCM ambiental, né? Você tinha também articulação com a SEAB, né? Em áreas ambientalmente frágeis, né? Trabalhando. Então, o Parque Vila do Rodeio, né, é um dos maiores de São Paulo, né, tem quase 700 mil metros quadrados, né. Também tem esse enfoque de preservação da região de Subtiradentes, né. São Miguel Paulista, o Primavera, é um outro parque que tem uma questão de recuperação, né, que é um antigo aterro de resíduos, né. E até hoje ele está sendo recuperado, mas é a principal área verde da região, né? Ao lado da Jacupêssego, e olha o contraste, né? Esse cinza da Zona Leste, né? Do São Miguel Paulista e essa área verde, né? E também, assim, propostas de parques lineares interligando os grandes parques, né? Então, chega no Primavera o Parque Limoeiro, né? Para criar uma rede articulada no território de parques, né? De conexões verdes, melhor dizer.
Vila Sílvia, né? Esse aqui outro também que foi parceria com a CDHU, né? De cessão de área, de construção. Mongaguá foi um dos primeiros lineares, né? No Submatarazzo, no Matarazzo. E surgiu um desafio, né? Que a Secretaria do Verde até então não implantou nenhum parque linear, né? O conceito de parque linear era o Ticoatira, com aquela calha, né, sobre o rio. A partir de outros parques lineares, Canivete, Cocaia, passou a ter uma outra relação do parque com o córrego, né? Então, quem liderou isso, lidera, né, o Elson Alex, né, que está aqui, e busca assim, né, valorizar a questão hídrica, né? Ser um parque linear de fato. Que o Ticoatira ele foi decorrente de um melhoramento viário, né? Então, temos aqui o Mongaguá, que é desse início desse pensamento, né, valorização do rio, da questão hídrica, né, trazer para o cotidiano local, né? Então, tem articulação com artistas locais, né? Então, o DGD trabalhava intensamente nisso. Né? Aí tem outros propósitos, Cipoaba, né? Então, é o que o Eduardo falou, deixou os parques assim a serem implantados, né? Tava tudo bonitinho, vamos continuar, né? Então, ele é a extensão dos parques, né? Então, ó, os lineares têm uma articulação dentro do território, né, maior que os parques urbanos, por exemplo. Né? Ainda tem os desafios da recuperação hídrica, né? Ó, mas esse trabalho de campo, né? A Secretaria do Verde vai no território, né? Ele vai lá, vai conversar com a população, vai trabalhar de uma forma conjunta para a viabilidade desses parques, né? Então, quebrar essa resistência inicial, né? Que parque era problemas, né? Mas passar agora a ser um elemento cotidiano desses moradores, né? O Rio Verde, né? Que foi implantado um trecho dele, né? Perto do Corinthians, né? Então, é um dos principais lineares propostos na Zona Leste, né? Então, ele tem dessa de que liga desde ali da região do Corinthians até o Parque do Carmo, né? Que é esse corredor ecológico interessante, né? Então, tem a proposta. O núcleo implantado, né? É bem próximo do pátio do metrô, né? O Várzea do Tietê, né? Que isso aqui é um parque, apesar de ser estadual, tem muita articulação com a prefeitura, né? Então, o Verde tem um protagonismo, né? A SVM é um protagonismo na implantação de parques, né? Da política ambiental, mas a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, né? Também tem essa competência, né? Então, quando você tem trechos assim de grandes territórios, articulação com outros municípios, né? A Secretaria Estadual tem um poder maior, né? Mas também acontece acima do 0,3, 0,4%, né? Então, como os parques do Verde, né, da SVMA integram com os estaduais, né? Então, por exemplo, São Miguel está em Paulista, você tem os parques lineares propostos que articulavam com os da Várzea do Tietê, né? Dando essa rede, né? Isso aqui são os trechos implantados, né? Tem Antônio Arnaldo, que foi feito em parceria com a Secretaria do Verde, tinha a questão assim, de conter as ocupações, né? Retirar as áreas de risco, criando essa segurança ambiental, né? Preparando a cidade para essas mudanças climáticas, né? Nebulosas no São Mateus, né? Também com esse intuito de ampliação dos estudos. Na Belo, né? Que um trecho foi implantado agora, né? Então, estamos falando de 2007, 2008 e agora em 2021 foi implantado, né? Savoy, então, são áreas mais
são mais de preservação, né? São parques que um uso mais restrito para pesquisas, né? Que surgiu isso também na Secretaria do Verde, essa tipologia de parques como de reserva ambiental, de estudos, né? Tem o Quisissana, no Itaim Paulista também, tem uns na Zona Sul, por exemplo, né? E o Ticoatira, né? Que é o mais famoso, assim, dos lineares, né? Foi o primeiro, assim, plantado há muitos anos, né? Há cerca de 30 anos, e depois ele foi reformulado em 2008, né? A abrangência dele, né? A participação do seu Hélio no plantio, né? Então, você trabalha as duas pontas, né? Planejamento, projeto, gestão, né? Junto com a comunidade, né? O parque se torna isso, né? Torna-se um evento cotidiano do bairro, local para atividades, um espaço de uma reserva de acontecimentos, né? Então, esse aqui é o final dele, né? A ampliação do parque, o parque natural, né? O Eduardo trouxe, falou como assim, um parque natural, né? Ele tem uma importância da preservação da biodiversidade, né? Na Zona Leste, né? Junto com o Parque do Carmo, né? E tanto é que ele faz parte do corredor São Mateus, né? Nos planos municipais de espaços livres, né? Parques mais assim de uso cotidiano, né? O parque que você está a 15 minutos da sua casa, como o Central do Itaim, né? Bem próximo das residências, né? Os lineares da Água Vermelha, né? Então, a subprefeitura Itaim, junto com o Butantan, tinha uma proposta de implantar uma rede de parques lineares, né? E algumas feitas em parceria com o Verde. Então, a primeira fase, né? Os parques lineares são tão abrangentes, né? Como Cocaia, Bananal, Caulim, que são divididos em fases, né? Então, essa fase tem 68 mil, né? Quase 68 mil metros quadrados. Linear Oratório, né? Na Vila Prudente, um desafio assim, de como articular com o município limítrofe, né? Que é Santo André, por exemplo. Itaim Paulista, né? Que é um caso interessante, porque o parque foi implantado, mas não teve uma receptividade como em outros lugares, né? E serve como um estudo, né, para o Verde, de como o parque tem que ser mais articulado com as políticas setoriais e também tem uma questão pós-implantação, né? Então, tanto é que os moradores falam que lá é um conjunto de praças e não um parque, né? Então, como foi implantado assim no final da gestão, e essa mudança de gestão, né, a quebra da continuidade, faz perder esse contato, né, com o dia a dia. Então, vou passar bem rápido, né, que então não é assim estranho que muitos lineares estão na Zona Leste, nas áreas periféricas, são onde tem os conflitos, né, sociais e ambientais, né, a ocupação sobre os rios. Então, quando propõe o parque linear, ele tem um caráter ambiental e social, né, e de reestruturação do território, né. Então, esse é um trecho próximo à Radial Leste, implantado, né, ele tem essa preservação de suas margens, o Parque do Carmo, né, o principal parque da Zona Leste, né, tão conhecido, planetário, Raul Seixas, né, então entra em outras áreas, lá no CDHU, Coab, de ampliação, Chico Mendes, anterior ao ano 2000, foi implantado, né, outros fomos aproveitando áreas públicas, né, como particulares, né, essa chácara em Ermelim Matarazzo, virou o Parque Ermelim Matarazzo.
o Guaratiba, né, com uma parceria com a CPTM, né, de cessão de área e construção, né, e junto com a subprefeitura Guaianazes, e faz parte de um parque de mais de 3 quilômetros de extensão. Rapadura, que foi feito com a Aricanduva, né, também elas tinham esses programas. Então, foi um momento assim de alinhamento, né, de subprefeitura, da Secretaria do Verde, das políticas ambientais, das políticas públicas do gabinete, né, da prefeitura, e culminou em tudo isso, né, nessa ampliação de forma progressiva dos parques, né. Jardim da Conquista, né, com a parceria com a Dersa, então ampliação de rodovias, né, como a Jacupê, Seguro Rodoanel, a contrapartida era a implantação de parques. A Birobeira, né, na mesma questão, Santa Cecília. Então, a Quixissano, né, que é uma área de preservação, né, de estudos, já em um contexto mais urbano, o Lídia Diogo. Então, o Zilda Arnes, né, feito parceria com a Sabesp, né, implantado pelo governo do estado e administrado pelo Verde, né. Tem tantos desafios, né. Então, o Eduardo falou que o parque foi a Secretaria do Verde foi de 33 para 99, de 15 para 45, né? E os problemas também aumentaram nessa proporção, né? De forma natural, né? Porque ela passou a ter uma incursão em um território maior ainda, né? Até então, a Secretaria do Verde só fazia parque fechado, né? Com grade, entradinha, aclimação, Ibirapuera. Entrou os lineares, que são totalmente abertos, as reservas naturais, né? Como lidar com tudo isso, né? Então, naturais de cabeceira, Aricanduva, né? Para preservação do rio Aricanduva, uma reserva hídrica, né? Então, está sendo tão latente agora, né? Com essa crise que estamos vivenciando, né? Então, são políticas integradas, né? Articuladas durante esse período, né? Período de 8 anos a atualizar. Então, e hoje, assim, você tem uma secretaria que ela perdeu essa questão de atuação no território, né? Ela ficou num plano mais de planejamento. E cerca de 3, 4 anos atrás, ela foi reestruturada. Então, essa questão dos DGDs foi uma ideia tão interessante de levar a secretaria, levar o poder, o Estado, para as áreas do território, periféricas, né? Não existe mais, né? Então, isso você não tem mais os núcleos que o DGD administrava, arborização urbana, fiscalização, né? E educação, né? Junto com a comunidade. E não é coincidência, né? Que mudança, né? Essa retirada de prioridades, né? Quebra de continuidade de políticas públicas resultou no aumento de ocupações em São Paulo, né? Você ter programas pioneiros, né? Por exemplo, de controle de emissões, né? Que era tão aclamado, né? Sendo retirados, né? Por questões diversas, né? Não questões não técnicas, né? Então, a secretaria mostra assim, né? O alinhamento muito importante, né? De tudo isso, de uma política pública ambiental articulada. E quando você tem essa quebra que acontece, né? Hoje está sendo tão discutido, né? As questões de queimadas, de mudanças climáticas, dos efeitos na cidade, né? E São Paulo tinha esse protagonismo há 15 anos atrás, né? E hoje, assim, cria-se uma ironia, né? Então, por exemplo, a implantação de parques no plano diretor, mas também há uma proposta de privatização desses parques, né? Então, e o que fazer com esses parques propostos, né? Então, assim, em 8 anos foram implantados 67 parques, né? Em 15 anos depois, né? 10 anos depois, quantos parques foram implantados?
10, 15, né? Então, houve uma ruptura, né? E era um trabalho que estava sendo feito de forma muito articulada, conquistada aos poucos, né? Com um grupo técnico, né? De diversas áreas, da arquitetura, da biologia, da sociologia, da engenharia, né? E esse é o panorama hoje, né? Então, a secretaria, acho que hoje ela não tem esse protagonismo como o do Eduardo Jorge, né? Wellington, eu queria agradecer muito essa atualização aí, olhar, né, um olhar retrospectivo aí sobre essa retrospectivo e atualizado, enfim, né, sobre o resultado do programa e o programa que a gente espera que siga, enfim. E aí eu fazer uma proposta agora seguinte: Alejandra e Danilo, Alejandra que foi um braço, né, do Eduardo durante o período da secretaria, e o Danilo que é um plantador de árvores, né, que a gente falou deles aqui, então agora ele é dessa leva de plantador de árvores, que vocês fizessem, comentassem um pouco o que viram e trouxessem questões, e depois a gente devolve a palavra para o Eduardo, que daí ele comenta, que ele disse que queria comentar depois da apresentação do parque. Eu só faria essa pequena inversão. Então, Alejandra, primeiro você e depois o Danilo comentar e levantar questões aqui para o Eduardo. Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite de estar aqui, de poder compartilhar essa reflexão com o Eduardo Jorge e antigos colegas, Sun, Rosélia, Marcos, Violeta, Wellington, Luiz Otávio, né? E na verdade, a reflexão que o Wellington traz é muito interessante, né? Porque se, por um lado, a gestão Eduardo Jorge implementou uma política exemplar, holística, abrangente, intersetorial, que tirava proveito de todas as possíveis brechas da política pública existente, né, conseguindo recursos aonde não havia até, né, por exemplo, usando as compensações ambientais das grandes intervenções urbanas que estavam acontecendo nessa época, a gente conseguia capturar esse recurso, jogar no fundo de meio ambiente, e com o fundo de meio ambiente cheio de recursos, poder implementar coisas antes nunca imaginadas, por exemplo, um banco de terras para a implementação de uma política sistemática de parques, né? A gente sabe que para você implementar um parque, você precisa de terra, e quando a gente chegou lá, o que a gente via? Que não havia terra para fazer parque, ou as terras que a gente tinha, as terras públicas que haviam, estavam invadidas, né? Então, esse, sem dúvida, era um grande entrave. Então, tivemos que sair fazendo parcerias com SEAB, COAB e outras secretarias para poder conseguir terra para implantar o parque, né? Então, sem dúvida, eu tive com a Rosélia junto, nós tivemos uma experiência muito interessante na gestão da Erundina, que foi participar da política habitacional, da formulação da política habitacional, com a Herminha Maricato, Nabil, e a questão central da política habitacional naquela época era justamente criar um banco de terras. Tinha que existir um banco de terras para você poder ter habitação. Se não tinha terra, não havia habitação. E aí, quando eu fui parar lá na Secretaria do Verde, era o mesmo problema, né? Não havia terra. Inclusive, a gente foi procurar glebas que tínhamos desapropriado na gestão da Erundina, que estavam perdidas no meio da administração. O Cocai era uma delas, né, que a gente tinha desapropriado na gestão da Erundina, e estava perdida, ninguém sabia que existia essa área, e a gente conseguiu resgatar e começar a fazer um trabalho junto com a Secretaria da Habitação para começar a fazer um parque com habitação, de fato. Então, tudo isso é, de fato, muito exemplar, né, para quem conhece minimamente a trajetória que a Secretaria do Verde tinha tido e está tendo, né? Mas uma coisa que sempre eu fico pensando, é por que isso foi quebrado, né? Por que um legado desses não foi mantido, né? Se a gente pegar simplesmente a questão do banco de terras,
Banco de Terras, tínhamos desapropriado os glebas que prestavam serviços ambientais únicos na cidade, eram as cabeceiras dos principais rios, cabeceiras de todos os rios praticamente que nascem na Cantareira. A gente tinha conseguido fazer uma desapropriação, criando meio que um anel de amortecimento da Serra da Cantareira, né? Uma coisa incrível, era um sistema de parques junto com o horto, né? Junto ao horto você fazia uma sequência de parques, criando esse anel de amortecimento da Cantareira. Tínhamos quase feito todos os decretos de desapropriação, alguns parques já estavam pagos, né? Algumas áreas já estavam pagas, e essas áreas foram devolvidas, né? Também fizemos a mesma coisa nas cabeceiras do Aricanduva, né? A cabeceira do Aricanduva, outro rio fundamental na cidade, a gente foi lá olhar, tinha terra com mata, então vamos desapropriar as cabeceiras do Aricanduva. E também fomos lá, fizemos trabalho para montar o banco para a zona leste das cabeceiras do Aricanduva, porque você manter essas terras de cabeceira significa você evitar enchentes, porque você vai guardar a água, onde a água tem que permanecer, né? Na hora que você retira a mata, impermeabiliza as cabeceiras, você vai ter um problema de enchentes insolúvel, que é o que acontece no Aricanduva. O Aricanduva começa a ter problema de enchente desde a parte alta do rio, né? Então, essa era uma forma de combater enchentes, que a gente tentou também disseminar junto às outras secretarias essa ideia, para também a Secretaria de Infraestrutura trabalhar com a gente para implementar parques. Também fizemos a mesma coisa na Zona Sul, os dois principais rios formadores da represa Billings da Guarapiranga, o Cocaia da Billings e o Caulim da Guarapiranga, também, né? Fomos lá olhar, garimpar áreas, se identificar para trabalhar com dois grandes parques lineares, o Caulim e o Cocaia. E pelo que eu sei muito pouco do que está acontecendo, das poucas vezes que eu saio para beber com Sum e com Rosélia, aí eles ficam me contando que esse esforço, essa política foi desmontada. E foi desmontada de uma forma sistemática. Não é assim, não tinha dinheiro, a gente teve que devolver, não. Estamos aqui para desmontar o que foi feito. Não consigo entender isso. Eu gostaria de ouvir o Eduardo Jorge depois, se ele tem uma reflexão nesse sentido, né? Por que aconteceu isso? Isso é uma coisa. A segunda coisa que eu queria saber dele é se amanhã ele fosse secretário do Verde novamente. Né? Ele vai ser... Não, ele vai topar, sim. Aí, amanhã ele vira secretário do Verde novamente. O que ele faria diferente? Né? O que mais ele faria? Né? Porque quando ele relata agora, vendo na perspectiva histórica, foi feito tudo que se possa imaginar dentro de uma política ambiental, né? Todas as coisas foram abordadas e teve um investimento maciço na política de implementação de parques, que é uma das coisas mais palpáveis, né, que a política ambiental tem, né? O parque é a política que chega na maioria das pessoas, né? Todo fim de semana alguém queria um parque. Então eu queria colocar essas duas perguntas para o Eduardo, né? O que ele acha desse desmonte, né, da política? E o que ele faria diferente se fosse novamente secretário? Muito bom. Eu sei que Eduardo deve estar já tipo em convulsão para responder aí já, mas vou pedir para o Danilo fazer também um comentário e perguntas, daí Eduardo fica livre aí porque nós avançamos no tempo aqui, porque está muito bom, e daí a gente deixa o Eduardo e eventualmente uma questão ou outra que surge aqui de quem está aqui nos assistindo. Danilo, então, eu vou pedir para você comentar e fazer questões aqui também para o Eduardo. Aqui. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Luiz Otávio, à Luana, ao Wellington, à Alejandra e, sobretudo, ao Eduardo pela oportunidade de estar aqui ouvindo vocês e também colocando o meu ponto de vista. Eu sou o Danilo Bifone, sou fundador do Muda Moca. É um grupo que planta árvores voluntariamente nas calçadas. Vamos completar 13 anos. E como o Eduardo falou, com muita propriedade, antigamente era muito raro, eram coisas pontuais. Não era
politicamente correto você sair quebrando calçada e plantando árvores. Eu mesmo já ouvi de muitos servidores da Secretaria do Verde, não, mas você não pode, você vai sofrer uma punição. E aí eu perguntava para esse servidor, mas onde está na legislação que eu não posso plantar árvores? Uma analogia que eu faço é a da varrição da rua. A prefeitura tem o dever de varrer a rua, mas ninguém vai punir o sujeito se ele pegar uma vassoura e sair varrendo. Então, desde que se cumpra todas as diretrizes do Manual Técnico de Arborização Urbana, que é uma lei em forma de cartilha, está disponível para download no site da prefeitura, onde estabelece largura mínima de calçada, distância de poste, distância de sinalização de trânsito e, sobretudo, as espécies recomendadas, não tem nada na legislação que te impeça de plantar árvores nas calçadas. Em praça, já é outra questão, aí não quero abordar. Realmente, praça, a gente tem que ter, tem que ter mais critérios, mas nas calçadas, seguindo a risca o Manual Técnico de Arborização Urbana, eu recomendo a todo mundo que plante. Tanto é que eu me orgulho de ter sido o pioneiro em formar grupos de plantio de árvores. Hoje, o Muda Moca criou raízes em outros bairros, e nós temos Muda Butantã, Muda Itaquera, Muda Vila Leopoldina, Muda Penha, e até em outras cidades, como Muda São Bernardo, Muda São Caetano, e eu acho muito bacana que hoje se tornou um programa do paulistano você ter plantios de árvores aos finais de semana, colocando essa ideia da importância do verde para a nossa cidade. E eu fico um pouco chateado quando eu ouço a Alejandra, uma pessoa que eu respeito demais, e eu vejo uma frustração na fala dela, quando ela fala, poxa, teve uma quebra de linearidade, um desmonte de tudo isso que a gente viu outrora na secretaria com o Eduardo Jorge, e eu reconheço assim, que hoje a gente tem cada vez mais o poder público afastado da população. É triste isso. Hoje São Paulo está entregue nas mãos das construtoras, a gente tem uma relação tanto quanto escusa, e a gente não pode ter isso. É lamentável. Eu tenho uma notícia, talvez não sei se todos tiveram acesso a isso, mas ontem, uma coisa que me chocou demais. Está aqui uma notícia, toda a imprensa noticiou, está no G1 aqui. Moradores e crianças de bairro da Zona Norte protestam contra a demolição de quadra. GCM dispara balas de borracha. Segundo os manifestantes, os agentes ainda teriam atirado bombas de efeito moral contra a população. 4 moradores foram feridos. O que essas pessoas estavam fazendo? Estavam construindo uma quadra na Cachoeirinha, na Zona Norte. A prefeitura poderia vir e falar, olha o que vocês estão fazendo, está irregular, vamos fazer o seguinte, a prefeitura vai ajudar vocês, a gente vai construir essa quadra. O pessoal queria uma quadra para praticar esportes e tomou tiros de bala de borracha. É lamentável isso. Eu vejo com tanto orgulho tudo isso que o Eduardo falou na sua explanação, na sua apresentação, e a gente vê o Wellington mesmo falou nessas retiradas de prioridades, e eu vejo servidores de carreira da Secretaria do Verde aí de mãos atadas. Isso é muito frustrante. Eu conheço alguns servidores, até mesmo da APA do Carmo. Nós temos o gestor da APA do Carmo, que é o Gustavo Alexandre, tem também o gestor que o Eduardo citou, né? O Parque da Fazenda do Carmo, tem o Tiago Andrade. Conheço pessoalmente, já participei de plantios com eles. É fantástico a dedicação desses servidores, mas a gente está, infelizmente, com uma cabeça em outro mundo aqui em São Paulo. Infelizmente, a gente tem como, por exemplo, o dinheiro que foi gasto, investido ali no Vale do Anhangabaú, do nosso finado prefeito, que Deus o tenha, lamento muito que tenha falecido, ainda mais com aquela situação, mas aquela obra foi um desastre ambiental. Tiraram um monte de árvores ali do Vale do Anhangabaú, sendo que deixaram uma grande... Aquilo se assemelha a uma pista de pouso de avião. É triste ver uma coisa daquelas. E sendo que a gente poderia usar de outras formas, podia plantar árvores, podia pensar em aproveitar a água que corre por ali. Nós temos um rio subterrâneo
Nós temos o trabalho brilhante do Luiz de Campos Júnior, com Rios e Ruas, que fala sobre todos os rios que estão subterrâneos na cidade, a cidade que mais sofre com a falta de água. A gente vem agora com uma crise hídrica iminente, a gente já vem sofrendo os efeitos do desmatamento, da desertificação, que muito bem apontou o Eduardo Jorge na sua fala, que já se pensava, que os cientistas já cogitavam isso lá em 92, e a gente está vendo tempestades de poeira aqui no interior de São Paulo, na região de Franca, na região de Ribeirão Preto, e isso é muito triste porque a gente está cada vez mais pensando nas prioridades financeiras, econômicas, e não nas prioridades ambientais, que são as que mais prementes e que mais têm a ver com a relação com o ser humano. Quando eu falo que plantar árvores, você diminui o leito de hospitais, as pessoas abrem a boca, como assim? Mas é verdade. O veneno que a gente respira hoje em São Paulo é terrível. A Organização Mundial da Saúde estabelece que o limite máximo tolerável é de 50 microgramas de material particulado em suspensão por metro cúbico de ar. E a CETESB aqui em São Paulo tem um limite máximo de tolerância de 150 microgramas por metro cúbico de ar. Ou seja, a gente respira veneno, como se os nossos pulmões, os pulmões do paulistano, fossem pulmões de segunda categoria em relação ao que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Então, diante disso tudo, a gente poderia, sim, ter uma cidade mais acessível. Como o Eduardo falou, mudar essa matriz de transporte é importantíssimo. Hoje, naquele tempo em que o Eduardo foi secretário, a bola da vez era o ônibus elétrico. Hoje a gente sabe que não é mais o ônibus elétrico, tem até o ônibus a bateria, mas a matriz tem que ser bicicleta. Bicicleta é menos poluente. Mas o ônibus elétrico polui pouco. Sim, polui, mas muitas vezes a matriz dessa energia elétrica vem de termoelétricas, então ela está relacionada na sua cadeia com a poluição ambiental. Então, se a gente pensar como, por exemplo, Paris bateu o martelo e falou, não, o limite máximo de velocidade é 30 km por hora. Então, você tira as pessoas do carro, leva as pessoas para o transporte ativo e deixa, então, os ônibus e o transporte público para aqueles que não podem pedalar. Então, você acaba gerenciando essa mobilidade urbana através de uma canetada. Paris conseguiu isso. Eles diminuíram os índices de poluição drasticamente com essa diminuição da velocidade por toda a cidade. Infelizmente, aqui São Paulo está indo na contramão disso tudo. Uma das bandeiras do atual governo do Estado era acelerar e aumentar a velocidade das marginais. Então, diante disso tudo, eu não quero me alongar, eu acho que eu já até extrapolei o tempo, não quero tomar o tempo dos demais convidados. Gostaria de saber do Eduardo se ele também se coaduna com esses mesmos valores e frustrações apresentados pelo Wellington, pela Alejandra, sobre tudo que esse desmonte que a gente teve aí ao longo dos últimos anos. E qual é a perspectiva de estudo? Porque eu não vejo muitas perspectivas futuras se a gente não der um basta agora, se a população não se engajar mais, se a população não se manifestar. A Alejandra comentou com muita propriedade também que ela tinha pegou desapropriações da época da Erundina para transformar em parque. Aqui na Moca nós temos 100 mil metros quadrados de área livre, um terreno que era da ESO, um terreno que estava contaminado, e nós lutamos para transformar aquilo num parque, mas encontramos a dificuldade, porque hoje ele está nas mãos de uma construtora, e a gente não vê iniciativas públicas para que possa, então, desocupar essa área ou até mesmo negociar com potencial construtivo, como foi feito com o Parque Augusta, ou então permutar com outras áreas. Infelizmente, a gente está fadado a uma cidade de concreto, a uma cidade cinza. E agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês para esse bate-papo, e desculpa se me alonguei, mas é que essa indignação não é só minha, e eu trago aqui a voz de todos os moquenses, todos os paulistanos, e por não estar na secretaria, eu acho que eu não tenho o rabo preso e falo mesmo que tenha que criticar a atual gestão, porque, infelizmente, a gente não pode continuar e não pode
ficar do jeito que está. Obrigado. Obrigado, Danilo. Então, vou fazer o seguinte, Eduardo, assim, os comentários no chat, eles são mais ou menos nessa vibração aí, né? As políticas públicas, também alguma, né, essa inquietação que parece apontar também para uma visão né, dos ativismos e tal. Então, eu acho que você tem aí uma série de questões que pediria para você fazer esse comentário. Vai ser um comentário meio final, assim, né, para a gente já está passando um pouco do nosso tempo aqui. E daí também só queria pedir para que as pessoas que ainda não preencheram, tem uma lista para quem quer o certificado que está circulando por aí, então para que todos que querem o certificado que concluam o preenchimento. E, Eduardo, então a palavra é sua, assim, para esse ciclo final aqui, a partir desses comentários todos, e você percebe que tem um monte de coisas depositadas, expectativas depositadas nas suas costas aí, inclusive já uma convocação para você voltar para, enfim, para o executivo. Mas vamos lá. Bom, primeiro, eu não sou candidato. Nunca pedi para ser candidato a deputado na época do PT, nunca pedi para ser secretário na época do PT, nem na época do Serra. Né? Então, pode até me chamar, mas aí eu vou avaliar muito, porque agora eu já estou com 72 anos, não tenho mais 40 nem 50, e tem aquela preocupação minha com meus netos agora é vê-los, porque quando você vai para a Secretaria, eu fui da Secretaria da Saúde, fiquei de plantão 365 dias por ano. Fui para a Secretaria do Verde, que é uma secretaria pequenininha, um grilo falante, 365 dias por ano de plantão, 7 anos sem férias. Então eu tenho crédito, né? Com essa idade eu tenho crédito. Não adianta a Alejandra me impressionar. Mas vamos ver. Eu não sou frustrado nessa história, porque essas mudanças são mudanças de coisas que levam décadas. Você planta, às vezes, depois vem uma seca. Mas veja como essas ideias que a gente, na época de 2005, Brasília dizia que mudança climática era coisa da Inglaterra, da Rússia, do Japão. Veja como a coisa é diferente hoje. E só são 2005 para cá, são apenas 15 anos. É muita mudança aconteceu. Hoje, a opinião pública é outra opinião pública. Os governos têm que estar sintonizados. Graças a Deus, somos uma democracia, por enquanto. Então, tem que estar sintonizado minimamente com essa mentalidade. E essa mentalidade é crescente nos jovens, mais ainda do que nós, velhos, nos jovens. Você veja uma questão, por exemplo, com a mudança para uma alimentação mais segura e mais saudável. A gente criou as primeiras feiras orgânicas aqui, criou um apoio para os agricultores orgânicos lá de Parelheiros. Eu vou na feira orgânica que nós criamos aqui perto da minha casa, né, com minha filha, nós somos vegetarianos. Eu vejo lá, só vejo jovem, de velho só tem eu e o Roberto Esmeraldo, que é aquele crítico de culinária que escreve, que é um rapaz muito brilhante. Tudo jovem, tudo jovem. Então, essas coisas, eu sou muito otimista, né, com essas mudanças que estão acontecendo. Não estou frustrado por causa disso, não. Acontece uma coisa no Brasil muito nefasta, né? É que, às vezes, quando você tem um governo de um partido A e ganha um governo de um partido Z, o partido Z quer desmontar as coisas, quer rebatizar os programas, mesmo os programas bons, ele rebatiza para dizer que foi ele que inventou, cria outro, batiza com outro nome, né? Isso é um mau hábito de uma democracia ainda incipiente, né? Mas acontece, né? Acontece. Eu me lembro na época da Luiz Erundina, eu fui secretário de Saúde, eu e o Carlos Neder, uma parte, dividimos. As duas áreas mais bem avaliadas da Erundina, naquela época, lá atrás, tinha outras áreas que não eram bem avaliadas, mas era educação e saúde. A gente, na saúde, a gente avançou muito naquela época. Educação, o Paulo Freire também fez um bom trabalho. Quando entrou o outro governo, passou o prazer, eles se dedicaram praticamente a neutralizar toda a memória, vamos dizer assim, positiva do governo anterior. A Secretaria da Saúde, por exemplo, a nossa, né, ficou 3 anos com metade quase do orçamento, para no último ano ele injetar 3 vezes o orçamento para poder ganhar a eleição. Né? Então, são coisas, distorções da política brasileira que acontecem. Né? A área nossa de meio ambiente dessa gestão de 2005 e 2012 era muito bem avaliada. O reconhecimento era
Em geral, claro, tinha algumas oposições, alguns programas não eram tão bem aceitos, porque eram coisas muito radicais, mas era muito bem avaliada. E o governo era oposição. Então, eu acho que ele quis botar um basta, vamos dizer assim, nessa memória, né? Foi uma coisa errada, mas acontece isso no Brasil. Infelizmente, acontece isso no Brasil. Essa mesquinharia política, né? Acontece. Além do que, tem outro aspecto, é o aspecto da mentalidade. Lembre-se que essa mudança que a ONU pede é uma mudança muito radical. E os partidos, às vezes, ficam com a mentalidade do século XX, né? Não, a mentalidade do século XX, tem que avançar, tem que acelerar, tem que invadir, tem que meter. E o meio ambiente fica no fim da fila. Isso é na direita e na esquerda. É no centro, é nos liberais, é nos sociais-democratas, é nos comunistas. Essa mentalidade ainda está presente. O meio ambiente é uma coisa secundária, tanto para os capitalistas, como para os partidos de orientação capitalista, como socialistas e comunistas, infelizmente. Isso acontece, né? Mas as coisas se recuperam, né? Eu acho que você vê que, por exemplo, coisas que vão ficando, né? Hoje, os parques ficaram abandonados. Eu me lembro como Natalino, coitado, ele tinha que mobilizar mutirão para limpar os parques. Toda a segurança que nós implantamos em 100% dos parques, segurança privada, com licitação, sem arma, que não sei para que precisa guarda armado com 38, eu fui no Ibirapuera recentemente, está lá. A Guarda Municipal voltou para lá com seus 38 na cintura. Para que aquilo? Licitamos, botamos a Guarda Municipal para a periferia, vai lá para os mananciais, formou a Guarda Ambiental, e os 200 homens da Guarda Municipal que ficavam no Ibirapuera foi o núcleo inicial da Guarda Ambiental, que foi para Parelheiros. Vão para Parelheiros, porque é lá que precisa do seu 38, para impedir que os criminosos organizem as invasões. Aí licitamos guardas particulares sem arma, como é na Inglaterra, como é nos países civilizados, e dão conta perfeitamente de briga de criança, de briga de gente que bateu a bicicleta no outro, essas coisas, os acidentes que acontecem. Então, veja, né? Hoje, né, os parques ficaram abandonados, mas a reivindicação de ter parques é uma realidade na cidade. Já falei, até a própria iniciativa privada, as grandes construtoras, quando tem um parque perto, é outro valor. Eles botam até nome de parque no empreendimento dele, o parque. Eu passei por ali numa rua aqui na Zona Sul, o nome do empreendimento é o parque. O outro lá na Marginal é o Parque Internacional Global, coisa que o Vale ganhou até um prêmio. Ou seja, mudou a mentalidade. Hoje o parque é uma reivindicação social. Pode ter abandonado, pode ter ficado para trás. Então, com essa experiência agora das concessões, que é uma coisa que a gente tem que observar. A gestão, tanto privada quanto pública, ela pode ser boa, contanto que o poder público fiscalize, controle e exerça, né, o seu papel de representante de que aquele que é bem público tenha um usufruto público. Em princípio, uma concessão pode ser usada, né? Desde que a presença do poder público na fiscalização e mantendo o parque concedido de forma aberta ao público seja mantida. Então, eu acho que a mentalidade estão mudando. A questão da bicicleta, eu já falei. Em 2005, a CET proibia fazer ciclovia. Proibia. Dizia ao prefeito que se fizesse ciclovia, ele ia ser responsável, porque o Jorge andava com esses radicais de ciclistas e o prefeito ia pagar o pato. Né? Hoje, depois das primeiras ciclovias que nós fizemos aquela daquela Tatuapé, saímos de zero ciclovia na rua para cerca de 40, 45 quilômetros. Depois o outro governo continuou. Foi bom. Algumas foram mal feitas, é verdade, mas ampliou, né? E hoje a ciclovia está cada vez, a bicicleta está cada vez mais integrada na cidade. A Secretaria do Verde Luiz, fez a primeira licitação para entregar documento com bicicleta em 2006. 2006. Hoje a bicicleta concorre com as motos nas entregas nas ruas aqui. Não é papel que a gente mandava de bicicleta, só tinha 2 empresas que participaram da licitação em 2006. Hoje é um enxame de bicicletas também de trabalho, não só de transporte, de lazer, mas de trabalho, né?
Então as coisas avançam, né? Eu acho que eu sou otimista. Agora, quanto às ideias que a Alejandra, as provocações da Alejandra, eu ainda sobre o antes da Alejandra, vou terminar com a Alejandra, passando pelo Danilo e por você, eu pela Zona Leste, e para ter continuidade nessa conversa, eu acho que vocês daí da São Judas e outros amigos de vocês deviam ver esses parques, se aproximar mais desses parques da Secretaria do Verde, procurar ajudar a Secretaria do Verde e os administradores que estão lá, se interessar, ver os conselhos de gestores se estão atuando, se existem. E eu particularmente sugeriria um contato lá no Ticoatira para um Hélio, porque o Danilo já tem um movimento muito ativo na cidade inteira, né? O Hélio continua meio solitário, eu acho que vocês deviam conhecer porque ele foi um pioneiro, né? E também eu acho que Ele ele tem devia. vindo plantar com a gente aqui, ele está na Moca conosco. Bom, então vocês já recrutaram o Hélio também. Então, e a outra sugestão que eu daria para a Zona Leste é vocês aí entrarem em contato com a USP Leste, porque a USP Leste está instalada ali na porta do parque do Alto Tietê, que é o maior parque linear do mundo, que está no papel, em larga escala. A gente começou uma área, né, com a compensação da reforma da Marginal, implantou aquela ciclovia enorme que começa ali na Penha e vai até o bairro dos Pimentas. Tem uma ciclovia grande, já foi uma compensação da reforma da Marginal. Plantamos ali mais de 10 mil, 15 mil árvores também da compensação da Marginal. Quando houve a reforma da Marginal, teve que cortar umas 1.000 árvores, das quais eram árvores doentes, árvores condenadas. Eles plantaram 15 a 20 mil, mas o total que tinha que plantar era 40 mil. Quando acabou a nossa gestão, eles tinham plantado metade da cota, né? Ainda tinha 20 mil para plantar. Então, eu acho que eles deviam fazer um contato, o pessoal da São Judas, o pessoal do Muda Moca, com o pessoal da USP Leste, porque lá tem curso de gestão ambiental. Eu até recomendo vocês procurarem lá o professor Eduardo Caldas. É um menino excelente, muito bom professor. E tem muitos jovens da Zona Leste que estudam lá nessas áreas de gestão ambiental, e vocês deviam particularmente lutar para que o Parque do Alto Tietê avance, saia do papel. Isso é uma tarefa do governo estadual, né? Mas é uma coisa que mudaria do ponto de vista, vamos dizer assim, ambiental, do ponto de vista turístico, do ponto de vista de recuperação de áreas para preservação, para agricultura, uma área que vai da Penha até a nascente do Tietê. Esse parque está desenhado. Esse parque foi redesenhado com a compensação da reforma da Marginal. Esse parque tinha sido abandonado no governo Paulo Egídio para o governo Maluf. O Paulo Egídio tinha projetado esse parque. O governador Paulo Egídio, veio da época da ditadura militar ainda, né? Era o ATAC, contratado pelo Paulo Egídio, programou e desenhou esse parque indo ali da Penha até a nascente. Paulo Maluf entrou no governo, jogou o projeto no lixo e fez a Ayrton Senna, que ele gostava de fazer estrada, né? Aliás, é uma boa estrada. Vamos reconhecer que a estrada é boa mesmo. Mas ele jogou no lixo o projeto do ataque, ficou abandonado e os movimentos populares, apoiados pela esquerda, invadiu tudo que tinha que invadir, até a margem do rio Tietê. E São Miguel Paulista, Itaim, subindo para todos aqueles municípios vizinhos. É esse desastre. Desastre aí do lado do Tietê, do lado de São Paulo. Bom, mas dá para recuperar algumas coisas, sim. E com a compensação da reforma da Marginal, uma das obrigações que a Secretaria do Verde deu para o governo do Estado foi recontratar o arquiteto lá da época do Paulo Egídio e redesenhar o parque todo. O OTAC foi recontratado pelo governo do Estado, redesenhou o que pôde redesenhar, mapeou as áreas que podiam fazer parques e recuperar, tirar a pessoa de área de risco mesmo, recuperar e colocar em local seguro, verticalizar. E isso está no papel, em larga escala. A gente plantou essas árvores, fez a ciclovia e parou no Pimentas, ali, em São Miguel Paulista, e acabou. Fez o Parque Antônio Arnaldo, né? Fez o Parque Antônio Arnaldo, e tem uma série de áreas, e como a Alejandra falou em relação ao Rodanel da Cantareira, já prevista para parques dessa região. Então, eu recomendaria um contato com a USP Leste, tanto do MU da Moca, como de vocês de São Judas, procurar o Eduardo Caldas, fazer um seminário com os estudantes e voltar a carga em cima do governo do Estado em torno do Parque
linear do Alto Tietê. Esse seria o maior parque linear do mundo que haveria aqui. Isso mudaria a face da Zona Leste, não só de São Paulo, mas de toda essa região, até Mogi das Cruzes. Quanto a Alejandra, eu, eu faria primeiro uma coisa, com essa mentalidade, com gente jovem, mesmo careca, sim, mas jovem de espírito, como o Danilo, que está espalhado, todo quanto é lado, tem gente, e esses velhos plantadores, como o seu Hélio, né? Com toda essa mentalidade nova que a gente tem, com esse pessoal que agora se interessa pelos rios de São Paulo, que na nossa época nós éramos considerados malucos. Como é que vai fazer um rio, um parque linear num rio que tem um esgoto aqui na minha... Eu quero botar um tampão aqui, Eduardo, quando é que vai tampar esse rio aqui? A gente era exótico completamente nos nossos parques lineares, mas hoje já existe essa consciência de que isso foi um erro urbanístico. E tem gente interessada em mapear os rios, mostrar onde está rio nascente. Outro dia eu fui aqui na Vila Mariana, foram redescobrir a nascente do rio do Córrego do Sapateiro, aqui perto da minha casa. Tinha umas 50 pessoas, eu nunca vi tanta gente interessada numa nascente como essa. Então, a primeira coisa que a gente faria, eu acho, era um grande congresso ambiental para reunir todas essas pessoas, novas e velhas, interessadas em parques, em arborização, em recuperação de rios, criar um movimento de libertação dos rios e córregos, para poder fazer um planejamento de como um movimento popular poderia ajudar a prefeitura e o governo do estado e a Sabesp a avançar nessas áreas, arborização, parques lineares, criação de parques. Acho que a gente teria hoje um apoio popular totalmente diferente do que a gente teve em 2005 e 2006. Mas duas coisas eu acharia muito importante, Alejandra, coisa que a gente já tinha pensado, mas também não fez muito, seria retomar duas coisas. Primeiro, a zona dos mananciais, a região de Parelheiros, essa joia que está lá sendo destruída agora, né? Mas que ainda dá tempo de salvar muita coisa. Né? Era a criação de um gigantesco Central Park da região metropolitana de São Paulo. Não é nem de São Paulo, é da região metropolitana de São Paulo. Uhum. Moratória total de construção naquela região. Moratória, não constrói mais nem 1 centímetro. Quem está lá fica, vamos procurar ver como é que resolve as áreas de risco, vamos dar boa qualidade de vida, mas moratória. E a criação de um parque, pelo menos na área de São Paulo, por enquanto, que a gente não pode mexer com Itapecerica, Embu, Embu-Guaçu, mas na nossa área, faria uma gigantesca área de parque, não mais do que a APA, mais rigoroso, né, com moratória total de construção, apoio à agricultura orgânica e familiar, criando ali um grande centro de produção de agricultura orgânica e familiar, para chegar água limpa e proteger as nascentes, chegar água limpa e, ao mesmo tempo, ter alimento orgânico perto da cidade de São Paulo. Como é que você tem uma região daquela, maravilhosa como aquela, que pode vender alimento orgânico numa cidade de 13 milhões de habitantes, numa região metropolitana de 18 milhões de habitantes, e a gente deixa de ter uma grande central de produção de alimentos orgânicos ali na nossa porta. Na nossa porta, não vai vir lá de Botucatu, não vai vir lá de Jacareí, vai vir aqui de 35, 40 quilômetros dentro da nossa cidade. Então, gigantesca área de proteção e as pessoas que estão lá tinham que ser muito bem tratadas, inclusive dando chance de novos empregos verdes, para eles não terem que gastar 2 horas da vida dele para vir trabalhar e 2 horas da vida dele para voltar para casa, como é hoje. O sujeito sai lá de Parelheiros, leva 2 horas, 2 horas e meia para vir conseguir trabalhar e 2 horas e meia não vê a família. Não vê a família. A gente tem o pessoal que está lá, fica lá, vão procurar empregos verdes, empregos sustentáveis, para que ele possa trabalhar perto da casa dele. Então, esse é um grande projeto, não só de São Paulo, mas da região metropolitana toda. Um gigantesco Central Park naquela região. Imagine que ainda até as cabeceiras da montanha, onde dá para olhar o mar, até chegando aqui no Caulim, naquele parque que você garimpou as áreas que o pessoal invadiu, e do outro lado da Guarapiranga, onde o pessoal lá do movimento de Sem Teto também invadiu aquela área maravilhosa ali, que tinha várias nascentes na beira da represa, e fez a maior invasão deles de Sem Teto aqui de São Paulo, com a conivência do governo. Todo mundo sabe disso, né? Está lá até hoje. E a outra coisa é essa questão da reurbanização.
todas aquelas operações urbanas que foram planejadas com grande visão foram jogadas no lixo. Toda a possibilidade daquela ideia da cidade compacta, com bairros multiusos, tanto de habitação como de trabalho, e multiclassista, nada de guetos de gente rica, de gente de classe média e de gente pobre, como é o modelo atual. E é assim, hoje a cidade é em guetos, tem guetos de gente muito rica, guetos de gente rica, gente de classe média alta, gueto de classe média média, gueto de classe média baixa, guetos de trabalhadores muito pobres. Não, os bairros e as operações urbanas prevendo bairros multiclassistas, com legislação prevendo bairros multiclassistas e você trazendo gente da periferia para morar no centro e no centro expandido da cidade de São Paulo, que há espaço. Você mesmo, eu recomendo o trabalho da Alejandra, né? Mostrando como a São Paulo, do centro expandido, é rarefeito. Totalmente rarefeito. Quando você compara com as cidades europeias, que o pessoal acha que é o supra-sumo de urbanização, né? Nós temos 2, 3, 4, 5, 6 vezes menos ocupação do que eles têm. E continuamos desse jeito, né? Todo o processo de reurbanização do centro e do centro expandido vai a passo de tartaruga. Até falei para a Alejandra, eu vi que teve 3 iniciativas de retrofit no centro. 3! É ridículo, né? É desumano, né? Você poder ter muito espaço para a pessoa que, em vez de morar em Parelheiros, podia morar aqui, no centro da cidade, onde tem a maior concentração, e no centro expandido, intermediário, que tem a maior concentração de trabalho, e você obrigar o sujeito a morar lá a 40 quilômetros do local de trabalho. Então, eu acho que a gente deveria retomar aquelas operações urbanas de forma muito mais ambiciosa e tornar a cidade muito mais compacta. Cidade compacta é cidade moderna, é cidade de combate à mudança climática e é cidade humanizada, né? Com respeito ao meio ambiente. Não tem nenhum problema de verticalizar, desde que seja bem verticalizado, respeitando os rios, as APPs, as áreas verdes, a arborização e as pessoas, e o povo, né? E misturando as classes sociais. Então, essas seriam 3 coisas, né? Agir muito mais em sintonia hoje com o movimento ambiental, que é muito mais forte hoje, tanto na questão climática quanto na questão da biodiversidade. Agir, ainda é tempo de salvar essa região de Parelheiros, preciosa de Parelheiros, e retomar o processo de instalação de uma cidade moderna, compacta, onde as classes convivam, e a gente, em vez de expandir a cidade, nós vamos trazer de volta gente que está longe para morar perto da cidade, perto do centro da cidade e do centro expandido. Pronto. Vamos dizer, você então não respeita, vamos dizer assim, as áreas que devem ser tombadas? Não, eu sou a favor de preservação do que tem significado, né? Tem significado realmente cultural, de importância, mas a cidade não pode ficar congelada. Congelada. Eu sou a favor da cidade compacta, sou a favor de verticalização, da boa verticalização e da convivência de classes sociais, e sou a favor de preservar aquilo que realmente é bem cultural da cidade. Mas isso tem que ser muito bem criterioso, né? Não é qualquer coisa, não é tudo. Não é tudo, né? Tem gente que quer manter a cidade congelada. Manter a cidade congelada significa que eu vou acabar com Parelheiros. Eu vou obrigar o trabalhador a morar a 3 horas, não mais 2h30, a 3 horas de onde ele vai trabalhar. Isso é desumano. Muito bom. Eduardo, queria assim, agradecer imensamente você dividir com a gente essas convicções e esses projetos, enfim, que já assim, dividiu, que já passam a ser nossos também, né? Porque eu já sou um grande defensor desse Central Park de Parelheiros a partir de 1 minuto atrás. E aí, ia dizer que eu estou só um pouco preocupado, porque eu não sei se vai cair essa ligação que estava marcada até às 18h30, mas dizer que assim, a expectativa é que a gente faça outras conversas, porque a gente pegou gosto aqui, queremos ouvir você mais, e queria agradecer imensamente, né, também pela sua esperança, pelo seu otimismo assim nesses tempos tão turbulentos e difíceis. E aí pedi para a Alejandra fechar aqui a nossa conversa aqui, que ela foi a interlocutora grande assim durante o processo durante o tempo da secretaria, e que foi a grande ponte aqui para esse convite de hoje. Então, Alejandra, eu deixo a palavra para você fechar, e eu fico meio de agora já
nos bastidores aqui, mas queria assim agradecer profundamente assim Eduardo e todos que estiveram aqui, todos os queridos que vieram prestigiar e dividir com a gente essa conversa. Alejandra. Eu só tenho para dizer obrigado, Eduardo, e obrigado a todos, né? Acho que foi muito rica a conversa. Eu saio muito contente daqui, com força para seguir em frente. Então, vamos montar aí a ONG, né? Que o Eduardo propõe para a gente criar o parque, né, e trabalhar na cidade compacta. Então, obrigada a todos, boa noite. Nos vemos. Boa noite a todos. Foi um prazer estar com vocês todos e todas e até a próxima. Até. Obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigado. Tchau, Alejandra. Tchau. Tchau, tchau. Ô, Violeta! Oi. Violeta. Então, Tchau, Eduardo. Uma coisinha, eu saio com a Alejandra para falar, mas nem sempre eu bebo. Ainda bem que eu deixei, ainda está gravando isso, viu? Essa declaração, viu? Beijos. Tchau, Eduardo. Da Rosélia que bebe. Rosélia. Tchau. Eu só bebo água. Eu acho que eu vou ter que me apresentar, né? Sensacional. Muito obrigada, como sempre. Um beijo para todos. Tchau, gente. Beijo. Obrigada. Tchau. Que bom, Violeta, que você esteve aqui. Eduardo, prazer revê-lo. Super secretário. Eita. Tchau para todos. Eduardo, muito, muito agradecido, viu? Muito bom. Tchau, Li. Obrigado. Tchau, Li. Obrigada. Tchau, Wellington. Tchau, Rosélia, Assun. Tchau para todos. Todos. Tchau, todos.